Deus é o autor do excelente plano da salvação consumado em Cristo Jesus. O equilíbrio entre o eterno amor e a eterna justiça encontrou a sobrenatural possibilidade na encarnação do Filho, a vítima da lei e o Salvador perfeito. Assim, em Cristo, de maneira justa, Deus oferece amorosamente a salvação para todos os pecadores. Pais, eu sou o pastor Wellington Salles e é um grande prazer poder, nesta oportunidade, vir aqui para fazermos algumas considerações, especialmente a respeito da lição de número 4 dos jovens, que tem como título A Realidade Bíblica da Salvação. Depois de termos estudado a respeito da realidade bíblica do pecado, que está intimamente ligada à realidade bíblica do homem, ou seja, a antropologia bíblica, naturalmente, o próximo passo é estudar a respeito do que Deus proveu para resolver este problema universal e essencial do ser humano, que é o pecado. Portanto, nesta lição, nós vamos compreender questões muito fundamentais a respeito dessa que é uma das doutrinas mais brilhantes da Escritura Sagrada, que, obviamente, tem como grande protagonista Jesus Cristo, não descartando, não desconsiderando o autor da salvação, como também não desconsiderando a presença permanente do Espírito Santo para a vida dos salvos enquanto na terra estiverem. Tendo em vista estas considerações, vamos logo de pronto, sem muita conversa, para a nossa primeira parada, nosso primeiro ponto, que tem como tema a necessidade da salvação. E quando nós falamos a respeito da necessidade da salvação, nós primeiro devemos considerar o que nós chamamos de solidariedade da humanidade em Adão. Em outras palavras, a humanidade inteira, todos os homens são pecadores, à semelhança, são pecadores em Adão, tendo em vista que Adão representa o Pai, representa a criação do homem, é o cabeça da humanidade diante de Deus. Portanto, em Adão somos todos pecadores, como também no segundo Adão, em vista da sua obediência, somos todos pela fé vivos, salvos, assim como a solidariedade no pecado de Adão, a solidariedade na salvação que Jesus, o segundo Adão, nos ofertou. Portanto, em vista disso, toda a raça humana em Adão é pecadora. Quando nós falamos da necessidade da salvação, nós consideramos também a impossibilidade humana para, entre aspas, adquirir a salvação. Isso ao longo do tempo, a respeito da própria história da humanidade, se mostra como um drama evidenciado nas mais diversas expressões religiosas que o homem se oferece, por assim dizer, para viver. Todas têm o drama da possibilidade do homem, por suas obras, salvar-se. O homem, ao longo do tempo, portanto, vive sob esta tensão de construir possibilidades para a sua própria salvação, e nisto está a realidade bíblica que aponta que o homem é alguém que não é capaz de, por suas próprias obras, alcançar a salvação. Inclusive, isto fica ainda mais claro pelas imagens, eu diria assim, que a Bíblia aplica ao ser humano distante de Deus, surdo, cego e morto. Em vista disso, pelas próprias obras, ainda mais claramente, é impossível que o homem
consiga ser salvo. Quando nós consideramos ainda a necessidade da salvação, nós precisamos considerar, para que isto fique mais claro, algumas imagens, novamente, que a Bíblia aplica ao homem, demonstrando, entre outras coisas, a necessidade da manifestação, da aplicação da salvação. Por exemplo, em primeiro lugar, a Bíblia apresenta o homem pecador como inimigo de Deus, ou seja, a essência pecadora do ser humano está em constante conflito com a essência santa de Deus. Não há comunhão, não há conciliação, não há uma via, eu diria assim, aberta de relacionamento. Portanto, o homem, neste universo, é inimigo de Deus. Em vista disso, a salvação é necessária e se apresenta como a necessária reconciliação entre os dois, entre Deus e o homem. Cristo é o agente mediador entre um e outro, por isso, homem-Deus, Deus-homem. A Bíblia também apresenta o homem como transgressor. O pecado é transgressão, e nesse sentido, o pecado é apresentado como uma desobediência à lei de Deus. Portanto, senhoras e senhores, neste contexto jurídico, eu diria assim, o homem é apresentado como réu, que precisa sofrer a pena da lei, que é a morte. A necessidade da salvação se apresenta como que o homem necessita ser livre das penalidades da lei. E o homem não será livre das penalidades da lei só por um ato de perdão de Deus, sem resolver o problema com a lei. Seria incoerência divina. Deus demonstraria o seu amor, mas seria injusto. Por isso, Cristo é necessário para morrer, para ser a vítima da lei, a fim de que Deus, justa e amorosamente, oferte perdão ao ser humano. E, por fim, o homem é visto como alvo da ira de Deus. Portanto, necessita de ser satisfeito, de ser expiado na presença de Deus. Nesse sentido, Cristo é o Cordeiro de Deus ofertado no altar, a fim de que a ira de Deus não se manifeste sobre o homem. Então perceba que a necessidade da salvação tem várias frentes de compreensão, de maneira que é inquestionável, por estas considerações ou por tantas outras, que a salvação é necessária. Primeiro subponto, o que é salvação? E, logicamente, na tentativa de definir o que é salvação, nós vamos à palavra utilizada no Antigo Testamento e no Novo Testamento. A palavra no Antigo Testamento é yasa ou yassa, que geralmente é aplicada a um contexto militar perigoso, com uma possibilidade de infligir prejuízos ao povo ou a alguma pessoa. Salvar, portanto, no Antigo Testamento, a palavra iaça é livrar do perigo, livrar da morte, livrar do cativeiro, até porque não deveria ser diferente, porque o contexto social em que Deus manifesta seus atos salvadores para com o povo de Israel é esse. É um contexto de perigo constante, é um contexto de perigo de invasão constante, é o contexto de perigo de ferimentos na guerra constante, é um contexto de possessão por outros povos constante. Salvação, portanto, de maneira lógica, é explicada nesse contexto cultural e social em que Israel está inserido. No Novo Testamento, a palavra também se assemelha a estas aplicações, mas amplia-se no quesito de saúde, no quesito de vida e claramente, especialmente nas epístolas, ela tem essa aplicabilidade, eu diria que nós conhecemos, espiritual, tendo Cristo Jesus como protagonista. Em segundo lugar, segundo subponto, a origem da salvação é fácil. A origem da salvação está em Deus. Costumam dizer, tecnicamente, que
A origem da salvação está no beneplácito divino, na boa vontade, na bondade essencial de Deus. Porque Deus decidiu salvar o homem. As razões estão nele mesmo, dentro dele, explicadas a partir da sua bondade essencial. Quando eu falo de bondade essencial, isso significa dizer que não há um momento sequer na existência eterna de Deus que ele deixe de ser bom, porque ele não tem uma virtude passageira, ora é bom, ora é mal. Deus é essencialmente bom. Bom porque ele não é mal do ponto de vista do seu caráter. Bom por quê? Porque ele tem uma eterna disposição de fazer o bem com as suas próprias boas razões. E o maior bem manifestado à humanidade é a salvação. E o terceiro subponto é o meio pelo qual provém a salvação, que é a graça de Deus. E todas as vezes que nós, no âmbito do estudo da salvação, falamos da graça de Deus, nós precisamos compreender, em primeiro lugar, isto que é a bondade essencial de Deus, que manifesta uma graça que nós costumamos chamar de comum, que é Deus derramando suas bênçãos sobre toda a humanidade. Isso pode ser verificado na inteligência do homem, na saúde do homem, na provisão para que o homem sobreviva e assim sucessivamente. E, quando nós falamos de graça de Deus no âmbito da salvação, nós precisamos falar da graça especial, a graça da salvação a que os homens precisam responder positivamente. Para a graça comum, o homem não precisa nem ser crente para recebê-la. A grande exposição, o grande registro bíblico que explica a graça comum é que Deus faz o sol nascer e a chuva descer sobre bons e maus. Não é necessário uma resposta positiva para que a graça comum abençoe a humanidade, mas para a graça especial, a graça salvadora, é necessário o homem responder que quer ou não quer. Então, esse é o nosso primeiro ponto: conceito de salvação, origem de salvação e o meio pelo qual provém a salvação, depois de termos considerado a necessidade da salvação. Segundo subponto, ou melhor, segundo ponto, os efeitos da salvação. E aqui nós temos pelo menos 3 imagens bíblicas que manifestam os efeitos da salvação. Uma imagem, eu diria, biológica, não é, que representa o nascer de novo, e nascer de novo, na ocasião do diálogo que Jesus tem com Nicodemos, é nascer do alto, nascer de cima, esse nascimento que não é necessário essa dinâmica de combinação, eu diria assim, biológica entre homem e mulher, é o nascer milagroso, é o nascer que é resultado de uma intervenção sobrenatural que o Espírito Santo realiza, é o nascer, portanto, de cima, é o que nós chamamos de nova natureza, que não é a restauração da velha, que não é a reformulação da velha, que não é assim o recauchutamento da velha natureza, é o nascimento de uma nova natureza. E aí se apresenta o Deus como criador e que cria milagrosamente uma nova natureza. A salvação, em seus efeitos, também é vista como justificação. Nós já vimos, inclusive, a respeito disso inicialmente, no âmbito legal, em que o ser humano tem problema com a lei, é transgressor da lei. A salvação se dá em que Cristo assume o lugar do réu, pagando a pena da lei, satisfazendo a lei, e por isso Deus, de maneira justa, pode declarar o homem salvo, perdoado. Tendo em vista essa resolução de problema com a lei, Deus também admite o homem pacificamente como seu filho, a paz do homem com a lei de Deus, portanto, a paz do homem com Deus e a liberdade de Deus de tê-lo como filho. Isso nós chamamos de
adoção. E em terceiro lugar, terceiro subponto, é a ideia da salvação do ponto de vista da salvação. Quando nós estudamos santificação no âmbito da salvação, nós temos pelo menos dois aspectos da santificação. Santificação posicional. O que significa isso, pastor Wellington? É quando Deus nos declara santos, mudando a nossa posição de réus, de pecadores, de servos do pecado. Cristo nos transporta para outro lugar, para o seu reino. Essa mudança de posição é chamada de santificação. E, em segundo lugar, a santificação também é progressiva, ou seja, esta santificação permanente que nós precisamos ter diariamente, nos separando do pecado, e o Espírito de Deus é quem nos santifica, dando-nos o que é necessário para a permanência e o crescimento na santificação. E aí o homem precisa continuar respondendo positivamente às ofertas do Espírito Santo para a permanência na santificação. Portanto, regeneração, justificação, adoção e santificação são algumas imagens bíblicas dos efeitos da salvação. E em terceiro e último lugar, terceiro ponto, a salvação para todos. É assim que nós cremos, porque é assim que a palavra de Deus diz que ele mesmo trouxe, por meio da graça, salvação para todos os homens. E o primeiro subponto é uma tão grande salvação. Por que a salvação é apresentada assim grande? Porque ela é essencialmente grande. Nós estamos falando aqui apenas de alguns aspectos da salvação e nós vamos percebendo a sua beleza, como ela funciona, com aquilo que nós temos de informação, com aquilo que nós podemos estudar, e nós já percebemos que não é algo assim desprezível, supérfluo, é algo valioso, grande e continua sendo algo misterioso. Nós não temos informações para definir como é que acontece, quando acontece, os detalhes do acontecimento, se acontece do mesmo jeito com um e com o outro. Nós não temos informações para conceituar, para definir, para explicar plenamente a salvação. Porque ela é muito grande para o nosso entendimento. Portanto, a salvação é naturalmente grande. E a grandeza da salvação é explicada também que ela não salva. Salvação não alcança um grupo de eleitos, um grupinho de predestinados. A salvação tem também um alcance grandioso. É para todos os homens. E quando nós falamos de salvação para todos, nós temos que, em segundo lugar, falar a respeito desse atributo de Deus, que é a presciência. Deus conhece todas as coisas antes dela acontecerem. E no âmbito da salvação, portanto, Deus sabe quem vai responder positivamente à oferta da salvação, quem vai dizer não à salvação. E aí entra a tentação, eu diria assim, nossa. Deus não poderia intervir, já que ele é amoroso, mas no âmbito da salvação e em qualquer coisa que Deus faça, o amor precisa estar em consonância com a justiça. Seria amoroso Deus intervir no livre-arbítrio do homem, fazendo com que ele responda positivamente à salvação e seja salvo. Mas seria injusto, porque Deus interferiria na atitude pessoal de alguém. Portanto, Deus conhece, é amoroso, mas Deus não intervém, porque ele é justo. Diferente da predestinação. Predestinação, como uma ala reformada calvinista aponta, diz que Deus escolheu, elegeu e vai intervir no livre-arbítrio de pessoas no tempo que ele determinar, a fim de que obrigatoriamente elas respondam positivamente à salvação. Nós temos, portanto, um grande problema a respeito da compreensão da justiça de Deus nesse universo de compreensão da salvação. Como é que Deus vai julgar no juízo final os homens? Como é que Deus vai ajuizar a vida dos homens, já que ele interviu
nas suas decisões, já que ele fechou a porta para os outros e abriu apenas para os eleitos. Me parece um tanto difícil de explicar. Portanto, a nossa visão da salvação é com ênfase na presciência. Deus sabe e não intervém. Deus oferta a salvação e cabe ao homem responder à oferta da salvação positivamente ou negativamente. Exatamente sobre isso que é o nosso terceiro subponto, a resposta humana à salvação. O homem pode responder positivamente, o homem pode responder negativamente. E é necessário, naturalmente, que as ofertas que o Espírito Santo comunica ao pecador da salvação sejam recebidas, portanto, seja alvo, eu diria assim, de uma resposta de aceitação pela parte do ser humano. Então, nós temos uma resposta positiva inicial para a salvação e o homem vai continuar sob a obrigação de dar respostas positivas àquilo que o Espírito Santo vai continuar lhe ofertando para que ele permaneça na salvação. Porque nós não somos do grupo das pessoas que acreditam que uma vez salvo, salvo para sempre. O eleito não se perde. A tal da segurança da salvação. As informações bíblicas que nos fazem crer diferente nos apresenta o fato, a realidade de que o Espírito Santo continua a nos ofertar aquilo que é necessário para a permanência da salvação. E nós continuamos sob a responsabilidade de responder positivamente ou negativamente. Por exemplo, quando nós pecamos, sentimos aquele peso e somos lembrados de que é necessário a oração, de que há perdão, de que há misericórdia, de que é possível em Deus, pela sua graça, recomeçar, que os dons espirituais são para nós, de que o batismo é para nós, de que a palavra de Deus me fortifica, eu preciso orar, eu preciso jejuar, eu preciso ler a palavra de Deus. São as ofertas que o Espírito vai dando ao nosso espírito, à nossa alma. E aí nós respondemos positivamente ou não. Quantas vezes nós respondemos negativamente à lembrança de que é necessário orar, de que é necessário ler, de que é necessário se separar, sair de um ambiente, cortar alguns relacionamentos para a preservação da salvação e nós não respondemos positivamente. Então é necessário que nós tenhamos essa ideia de que não é apenas uma resposta positiva inicial, mas a permanência da responsabilidade de respondermos positivamente às ofertas da segurança da salvação pelo Espírito de Deus nas nossas vidas. Isso manifesta a bondade permanente de Deus, que não explica apenas a origem da salvação, mas a permanência da salvação e a condução para a salvação. Lembrando, por fim, o que explana a Bíblia de Erickson a respeito da salvação. A salvação é tão grandiosa que ela abarca todos os tempos da existência do ser humano. Nós fomos salvos no passado do senhorio do pecado. Estamos sendo salvos neste tempo presente pela ajuda do Espírito Santo e seremos salvos futuramente da ira quando formos arrebatados e vivermos para sempre com o Senhor nos ares. Glória a Deus pela realidade bíblica da salvação, que não é, sob hipótese nenhuma, uma salvação pobre e pequena, mas uma grande e valiosa salvação. Deus abençoe você e toda a sua vida, em nome de Jesus.